Nós vamos todos orar ao Senhor nesse momento, vamos suplicar a graça de Deus, depois nós vamos abrir a Sagrada Escritura. Ó Senhor, nós estamos esta noite reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. É através dele, do sangue da nova aliança, que nós chegamos na tua presença. Nós te agradecemos por este bom lugar e por esta comunhão que temos uns com os outros em Cristo Jesus, pelos cânticos espirituais que entoamos ao teu nome. O nosso desejo, ó Pai, é que cada um deles tenha sido recebido pelo Senhor como sendo o fruto, a oferta dos nossos lábios a ti, e a manifestação de que nós amamos o Senhor e que nós apreciamos a tua beleza, a tua majestade e as tuas obras. E nesse momento, Senhor, em que nós temos a palavra tua nas mãos, a Sagrada Escritura, nós suplicamos que o teu Santo Espírito nos dirija, que ele, Senhor, nos faça compreender espiritualmente a tua palavra e que a tua Escritura venha habitar ricamente em nosso coração, produzindo transformação, produzindo vitalidade, crescimento, admoestação. Que esta noite, Senhor, nós saiamos daqui cheios do teu Espírito e recebamos do Senhor tudo aquilo que o Senhor deseja trazer a nós através da tua palavra. Eu peço, Senhor, que me capacite a comunicá-la. Eu peço que o Senhor me use como vaso do Senhor, para que cada palavra que eu diga esta noite, ó Pai, sejam aquelas que o Senhor deseja falar a esta igreja. Clamo também pela igreja da Pituba, peço que o Senhor abençoe aquela reunião solene com o coração daqueles irmãos na tua presença, que eu peço em nome de Jesus, amém. Amém. Eu pedi licença ao pastor Jusilê, ontem combinei com ele de trazer uma mensagem bem mais voltada para a família, e hoje trazer uma meditação de um caráter um pouco mais geral, mas evidentemente envolve também a nossa família. Nós vamos falar esta noite a respeito de batalha espiritual. Mas primeiro deixe-me definir o que eu quero dizer com batalha espiritual. Eu não quero dizer batalha espiritual naquele sentido em que as pessoas têm falado hoje, de você amarrar o diabo. Você tem que amarrar o diabo, você tem que prender o diabo. A Bíblia nunca mandou a gente amarrar o diabo. A Bíblia mandou a gente resistir e ele fugir. Então não é para amarrar, ter ele perto de você, mas é para ele fugir de você. Na verdade, o diabo foi amarrado pelo Senhor Jesus. Aquele mais valente que entrou na casa do valente o amarrou, e hoje a tarefa da igreja é apenas saquear a casa dele. Então nós não amarramos o diabo e nós não queremos falar disso. Também nós não queremos falar de batalha espiritual no sentido daquela batalha teológica em que nós batalhamos contra os inimigos do evangelho, os falsos pregadores, os falsos mestres, os falsos apóstolos. Nós não queremos falar disso. Na verdade, irmãos e irmãs, queremos falar da batalha espiritual, a mais difícil que nós enfrentamos. É aquela batalha em que nós lutamos contra nós mesmos. É aquela batalha que acontece no nosso íntimo, que acontece todos os dias no nosso coração, em que temos o Espírito Santo de Deus, mas ao mesmo tempo tem um outro princípio, que a Bíblia chama de carne, e esse princípio nos puxa para viver distante de Deus, desobedecer e não ter crescimento em graça. Então, para pensarmos esse assunto, eu quero convidar todos vocês ao texto sagrado, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Vamos todos ficar em pé para fazer essa leitura. Vocês vão ficar sentados pelas próximas 2 horas, então vocês precisam descansar um pouco. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16 até o fim do capítulo. A Sagrada Escritura nos diz assim: digo, porém, andai no Espírito,
e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Sentai, irmãos e irmãs. Aqui é o texto em que nós temos descrito a batalha espiritual mais difícil que nós enfrentamos. A batalha a qual lutamos contra nós mesmos. Há um certo grupo de pessoas, especialmente descendentes de algumas igrejas wesleyanas e movimento pentecostal, que não acredita nessa batalha espiritual. Eles acreditam na chamada perfeição, isto é, a conversão produz em você uma perfeição de caráter tal que você não precisa de santificação, você já é santificado no momento da sua conversão, então não existe uma luta espiritual. Talvez esse não seja o nosso caso. Talvez o nosso caso seja bem diferente. Há um grupo muito grande de pessoas que até acredita que existe uma batalha espiritual. Mas essas pessoas vivem como se essa batalha não ocorresse. Elas ignoram os meios que o Espírito Santo nos concede para vencer, para subjugar o pecado. É como se nos acostumássemos com o pecado, nós nos apegássemos ao fato, não, nós somos pecadores mesmo, nós desobedecemos a Deus. Então você ignora a batalha espiritual que ocorre em você, você ignora o fato de que é o desejo de Deus que você seja um vencedor, e por ignorar tudo isso, você acaba deixando de lado as armas que o Espírito Santo lhe dá para você vencer, e você termina a sua vida vencido em pecados e vícios, tendo uma vida cristã medíocre, quando na verdade você poderia viver na presença de Deus e ter uma grande comunhão com Ele. Mas a grande verdade, irmãos, é que há uma batalha, nós estamos nela. Mesmo que você chegou aqui essa noite e não pense nisso, você está numa batalha espiritual, numa batalha com você. E nesta noite eu quero, nesta passagem que lemos, destacar 5 palavras. Estas 5 palavras, elas indicam como deve se desenrolar o processo de santificação em nossa vida. O propósito da nossa mensagem essa noite é mostrar para você que você pode ser vencedor, que é o desejo de Deus que você vença, que você não pode se acomodar e dizer, esse tipo de pecado aqui eu vou ter que conviver com ele o restante da minha vida, porque é impossível eu vencer isso. O propósito da nossa pregação hoje é mostrar para você, através da Escritura, que você pode vencer, que você pode passar por cima, que submetendo-se ao Espírito Santo, você pode ser vencedor, subjugar o seu pecado e ter um grande crescimento em santidade na presença do Senhor. Então vamos ver aqui, vamos investigar no texto sagrado, qual é o segredo para você ser vencedor. A primeira palavra está no versículo 16.
Olhe comigo, por favor. No verso 16 temos: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A palavra que eu quero destacar aqui é a palavra andai. O primeiro segredo de vitória sobre o pecado está nessa palavrinha, andai. Irmãos, a nossa vida física, ela depende de certos processos para que a gente continue vivendo. Há uma energia dentro de nós que ela faz com que o nosso coração bombeie, e esse coração espalha o sangue que vai acabar abastecendo os trilhões de células que temos dentro do nosso corpo. Enquanto essa energia está fluindo dentro do nosso coração, nós estamos vivos. É mais ou menos a ideia que Paulo tem em mente aqui. Tem uma força dentro de você, tem uma energia dentro de você, e essa energia aqui é traduzida por essa expressão, andai. Essa palavra andai, na língua original, ela indica movimento, é a ideia de você caminhar, é a ideia de você ir e voltar, entrar e sair, é a ideia de uma atividade. Então o texto está falando que o Espírito Santo de Deus, essa energia espiritual, quando eu falo energia aqui, não entenda energia no sentido dos testemunhos de Jeová, porque o Espírito Santo é uma pessoa, mas eu estou falando do próprio poder do Espírito Santo atuando dentro de você. Esse Espírito Santo movimenta a sua vida, esse Espírito Santo faz o poder fluir dentro de você. Então é assim que ele está dizendo que nós vivemos, e ele diz que se essa força, essa energia, essa pessoa, esse Espírito Santo, ele está fluindo dentro de você, ele está movimentando a sua vida, ele está caminhando com você, ele diz: você jamais satisfará a concupiscência da sua carne. Concupiscência aqui é desejo, e carne aqui indica o nosso ser pecaminoso, o nosso eu pecaminoso, o velho Adão que vive dentro de nós. Então ele diz: se o Espírito Santo está vivo dentro de você, se o Espírito Santo é atuante dentro de você, se a energia que está fazendo a sua vida espiritual movimentar, essa energia é produzida pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, você vai vencer todos os desejos malignos do velho Adão. O segundo Adão, que é Cristo, ele vence o primeiro Adão através do Espírito Santo. Então ele fala isso. E ele diz, no versículo 17, a batalha que nós estamos, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui nós temos a batalha descrita, o Espírito e a carne. Novamente eu repito, carne na Escritura não é matéria, não é corpo. Lembra que Jesus Cristo teve um corpo, ele teve um corpo santo, ele continua tendo corpo ainda hoje, e um dia nós teremos um corpo santificado. Carne aqui indica a nossa natureza, aquilo que nós somos na nossa essência natural. Carne é a disposição interior de rejeitar Deus, de viver longe de Deus, de abraçar o pecado, de se satisfazer no pecado. E ele está dizendo que se o Espírito vive em você, ele é ativo, ele faz a sua vida espiritual andar, você vence a carne. E sabe qual é o resultado disso? O resultado é que você se torna como Cristo. Aquelas pessoas, irmãos, que estão andando no Espírito, elas podem dizer sem nenhum medo que quando elas vencem algum tipo de pecado, alguma falha de caráter, é como se o Espírito Santo ganhasse. Você pode dizer: não fui eu que ganhei, foi o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que venceu. Então, o Espírito Santo, ele começou essa tarefa em você. Esse processo que ele está guiando a sua vida tem um propósito. O propósito é fazer você ser que nem Jesus. E ele está fazendo isso quando você anda nele. Então, irmãos, quando nós pensamos em tudo isso, nós temos que imaginar que nós somos filhos de Deus,
Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e cada atitude da nossa vida, cada programa de televisão que assistimos, cada conversa que nós temos, até mesmo as nossas brincadeiras, as piadas que nós contamos, nós precisamos pensar se cabe o Espírito Santo ali. Essa pessoa maravilhosa que vive dentro de nós, que faz esse poder fluir dentro do nosso coração, se ele se sente bem com as pessoas que nós conversamos, o conteúdo das nossas conversas, o meio social que vivemos. Então, andar no Espírito é o modo de você vencer, é o modo de você vencer a carne. Mas infelizmente essa rejeição pelo pecado não é uma coisa automática, e isso nos leva à segunda palavra, que está no verso 18, quero te chamar a atenção, quando ele diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. A segunda palavra é a palavra guiado, ser guiado. Ser guiado é uma palavra tão simples que eu até fiquei pensando, puxa, eu acho que eu nem preciso explicar essa palavra para a igreja, porque é uma palavra tão autoexplicativa. Mas ser guiado é você ser conduzido. Talvez você poderia empregar a analogia de uma pessoa que não enxerga. Então chega alguém que pega no braço dela e diz: eu vou levar você pelo caminho que você deve andar, até o objetivo que você precisa chegar, eu vou conduzir você. Então aqui é a segunda tarefa do Espírito Santo. Só que ele diz assim: se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão sob a lei. A palavra lei aqui se refere à lei de Moisés, que é sintetizada nos 10 mandamentos, mas que no todo a lei mosaica envolvia 613 mandamentos que todo judeu sabia de cor, desde os 12 anos de idade. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: olha, vocês não estão tentando ser santificados pela lei, vocês não estão procurando santificação através do esforço de vocês, não é o esforço de vocês em cumprir os mandamentos de Deus que santifica a sua vida. Aliás, irmãos, quem é que poderia guardar a lei de maneira perfeita? Quem é que poderia cumprir os 613 mandamentos do Antigo Testamento sem tropeçar em nenhum? Mas vamos colocar em outro sentido: quem é que ao quebrar cada um dos mandamentos poderia oferecer um animal em sacrifício ao Senhor? Você já pensou quantos animais você teria que sacrificar por dia? Se você fosse cumprir a lei em todos os seus pequenos detalhes, cada pecado de pensamento, de olhar, de atitude, eu tenho que ir lá oferecer um animal ao Senhor porque eu pequei. É impossível. Por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a lei estava enferma, ela não cura, ela apenas mostra o seu pecado, ela aponta o caminho de que você precisa de alguém que pague o seu pecado, porque você não tem condição de viver por ela. Então Paulo está empregando aqui essa imagem para nos dizer: nós não somos santificados pelo nosso esforço, nós somos santificados através do guiar do Espírito Santo. Você se colocando na sua vida e permitindo que o Espírito Santo de Deus conduza. Mas como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, irmãos, através de uma entrega de vida, através de uma entrega de coração, uma entrega de oração, onde você começa o seu dia dobrando o seu joelho no chão e clamando: Senhor, me dá força, Espírito Santo, opera dentro do meu coração, para que eu faça aquelas coisas que o meu eu carnal não quer fazer, que eu tenha o desejo pelas coisas espirituais que o meu eu carnal não tem. Então, irmãos, essa palavra guiar é uma palavra muito preciosa, porque ela lembra: o Espírito Santo tem um caminho para percorrer com você, e o Espírito Santo tem um destino para chegar. Qual é o caminho? É o caminho da santidade. Qual é o destino? É fazer de você a mais perfeita representação do Senhor Jesus Cristo. Pense em você como se fosse uma pedra bruta, e o trabalho do Espírito Santo é talhar você, é talhar naquela pedra uma bela representação. É por isso que você está vivo hoje sentado aqui.
Porque se Deus já tivesse completado essa obra, se Deus através do Espírito Santo já estivesse talhado você, transformado você numa perfeita representação do Espírito Santo, Ele já teria levado você desse mundo para a glória, porque você nem se sentiria mais à vontade aqui, você está tão parecido com Cristo, que você só seria feliz vivendo ao lado dEle. Então o Espírito Santo está fazendo isso, Ele está guiando você, e através desse guiar, tudo muda na sua vida. O seu caminho, o seu pensar, o seu se relacionar com as pessoas, tudo isso vai mudando. Aqueles relacionamentos que você tinha na sua vida, que antes eram marcados pelos desejos da carne, agora eles são marcados pelo desejo do Espírito Santo. Próximo versículo, verso 19, ele nos fala como é que a carne funciona. Veja aí comigo, por favor, verso 19. Ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Note que as 3 primeiras palavras que são descritas para falar dos pecados da carne, são pecados de natureza sensual. A palavra prostituição é uma palavra bem ampla, que é a palavra porneia, e ela pode ser traduzida por imoralidade, e ela envolve todo tipo de imoralidade na Bíblia. A palavra impureza, ela é utilizada no Novo Testamento também de várias maneiras, e uma delas é para falar do relacionamento sensual entre pessoas que não são casadas, aquilo que nós chamamos de fornicação. E a terceira palavra, lascívia, é uma palavra que fala de um desejo descontrolado, absoluto, que toma de conta da sua vida, e é a palavra que mais se aproxima daquele pecado chamado pecado de pornografia. São 3 palavras que distorcem o ideal de Deus para o relacionamento entre o casal. Desses 3 pecados, por incrível que pareça, a última estatística que li, fala que os evangélicos, eles estão caindo mais no pecado da pornografia. Há muitos anos atrás, você ter acesso a material pornográfico era muito difícil, mas hoje são mais de 250 milhões de sites pornográficos na internet, que você está à conveniência de um clique na sua casa. E muitos estão caindo nisso, muitos estão bebendo dessa sujeira, muitos estão maculando a sua alma, destruindo sua comunhão com Deus, prejudicando seu casamento, prejudicando seu namoro, porque estão comendo, bebendo dessa comida podre. Esses 3 pecados, eles destroem você, ele causa infelicidade à sua vida, infelicidade às pessoas que estão ao seu redor, e o pior de tudo, irmãos, ele destrói a sua comunhão com Deus, ele faz com que você seja um crente quase parecido como Ló, conforme falamos na última noite. Se você está caindo em qualquer um desses pecados, do verso 20 também, idolatria, ciúme e tantos outros pecados, a avaliação que o Espírito de Deus está fazendo de você é que você não está sendo guiado pelo Espírito. Porque se você está sendo guiado pelo Espírito, se o Espírito Santo está pegando você pelo braço e ajudando você a caminhar pela sua vida cristã, todos esses pecados aqui são vencidos. Eu me espanto, irmãos, hoje, quando nós conversamos com pessoas, e se criou assim um ambiente de um acômodo com o pecado. É assim mesmo, eu sou assim, mas eu oro a Deus, eu peço perdão, porque todo dia eu peco muito. É verdade que nós pecamos, mas essa coisa, irmãos, de pecar muito, de você passar o dia todo pecando, me parece muito diferente do que a Bíblia está falando. Porque a Bíblia não fala de uma vida cristã na qual você está constantemente no pecado, insistindo no mesmo pecado, mas a vida cristã, a Bíblia fala de uma vida cristã de vencer o pecado, de você vencer essas coisas aqui que estão dentro desse nosso ser carnal, e você faz isso sendo guiado pelo Espírito Santo. Esse versículo aqui, irmãos, não é só uma acusação contra o seu pecado. Eu queria que isso ficasse bem claro na sua mente.
Esse texto aqui não é só para incomodar, denunciar que você tem pecados no seu coração. Esse versículo aqui é um versículo de esperança. O que Deus está falando para você essa noite? Deus está falando assim: você pode vencer o pecado. Esses pecados que você carrega dentro de você, como se fossem inquilinos não incomodados, eles podem ser vencidos. Você não precisa se acomodar a eles, você não precisa viver como se eles fossem parte da sua existência, porque você é uma pessoa nova em Cristo, você foi crucificado com Cristo, você ressuscitou com Cristo em uma nova vida. Então ele está falando: submeta-se ao Espírito Santo, permita que o Espírito Santo guie a sua vida, e à medida que o Espírito Santo for dirigindo cada um dos seus passos, que ele pegar no seu braço, andar com você, a sua vida cristã, ele foi esculpindo a imagem de Cristo no seu rosto, cada um dos seus pecados será vencido. Então é possível você ser vencedor, é possível você vencer esses pecados, é possível você ter experiência de libertação, Deus arrancando, indo na raiz, puxando de uma vez por todas essas tendências carnais que existem na sua vida. Permita-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos à terceira palavra, verso 22. Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra todas estas coisas não há lei. Terceira palavra que eu quero destacar é a palavra fruto. É bem apropriada essa imagem que o apóstolo Paulo está lançando aqui para a gente. Irmãos, o fruto, ele não produz a si mesmo. O fruto não depende do seu esforço para crescer. O fruto, ele surge naturalmente, quando aquela planta ou aquela árvore recebe os nutrientes que ela precisa, ela está saudável, então o fruto é uma consequência natural. Então é o que ele está dizendo aqui para a gente. Se você anda no Espírito, se você é guiado pelo Espírito, qual é o resultado? Fruto. É natural. E ele enumera aqui 9 frutos, poderíamos dizer que são 9 qualidades do amor, todas elas têm o amor como base, e elas são naturais na sua vida, à medida que você permite que o Espírito Santo frutifique em você. Do mesmo jeito que você não faz esforço para fisicamente crescer, o crescimento é uma coisa natural se você está sendo nutrido, você também não faz esforço para produzir o fruto, porque o fruto quem produz é o Espírito em você. Ele cresce naturalmente. Isto é, se o Espírito Santo tem acesso à sua vida, se ele está energizando você, ele está caminhando, guiando você, naturalmente você irá frutificar para a glória de Deus e ser uma bênção. Mas aqui entra o versículo 24, eu acho fantástica essa passagem. Ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quando eu li esse versículo a primeira vez, eu fiquei pensando, o texto está dizendo que eu crucifiquei a carne. Eu crucifiquei, eu era novo convertido, nas minhas primeiras leituras bíblicas. O texto diz que eu crucifiquei, foi a coisa que aconteceu no passado. Mas se os meus pecados foram crucificados, por que é que eu tenho tantos desejos impuros no coração? Por que tantos pensamentos errados? Por que tantas disposições carnais? E aqui, irmãos, são 2 ideias que se complementam na Bíblia. A primeira é nascer de novo. A segunda é ser crucificado com Cristo. Todos vocês que estão aqui, vocês já foram crucificados com Cristo. Mas vocês lembram que a morte de cruz era uma morte demorada? Lembram disso? Jesus Cristo, poderia dizer que ele morreu relativamente rápido. Pela história, nós sabemos de relatos de pessoas que ficavam semanas crucificadas. Então, quando Paulo usa a expressão crucificado com Cristo, é para indicar um processo.
Você que está aqui, você foi crucificado com Cristo, mas parece que você está demorando demais para morrer. Você precisa morrer para o seu eu. Você precisa morrer para as suas vontades. Você precisa morrer para os seus desejos, para as suas aspirações e sonhos. Você precisa morrer para que renasça dentro de você essa nova disposição que é o Espírito Santo de Deus que coloca dentro de você. Então essa noite, permitam-me dizer assim, morram para vocês, para os seus desejos carnais. Algumas pessoas até foram crucificadas com Cristo, mas parece que elas estão lá penduradas nessa cruz espiritual, tentando manter o seu último fôlego de vida carnal. Mas quando você se permitir morrer, você ser enterrado com Cristo, como diz em Romanos 6, ressuscitado, você vai experimentar essa renovação espiritual, o fruto do Espírito. Uma vez perguntaram para um grande homem de Deus chamado George Miller, como foi que ele tinha feito tanto pela obra de Deus. Irmãos, o George Miller, ele viveu no século 20, ele era da Alemanha. Eu nunca digo pastor alemão, porque pega estranho, né? Eu digo um pastor que viveu na Alemanha. E ele não era um homem rico, ele era um homem pobre, pastoreava uma pequena comunidade e ganhava um salário bem pequeno. Mas Deus tocou o coração desse homem para que ele abandonasse, deixasse o seu pastorado e se dedicasse à vida missionária. E ele doou milhões para a obra missionária. Ele viajou o mundo inteiro pregando o evangelho. Volto a dizer, ele não recebia nenhum salário. Ele fundou 117 escolas, entregou mais de 275 mil Bíblias e sozinho sustentou 189 missionários. Ele entrou para a história com um ícone de uma pessoa que orava e Deus atendia. Quando ele foi começar o ministério dele de missões, ele colocou o joelho no chão e disse assim: Senhor, o meu ministério é teu, portanto eu nunca vou pedir sustento em igreja, eu nunca vou pedir ajuda a ninguém, eu nunca vou dizer para as pessoas quais são as minhas necessidades, vai vir tudo do céu. E ele clamava e Deus mandava, e ele fazia a obra, e ele fez muito. E uma vez perguntaram para ele: George Miller, como é que você fez tanto? Aí a história diz que ele baixou a cabeça e cochichou assim para a pessoa: um dia, George Miller morreu. Esse é o segredo do fruto, irmãos. Nós precisamos morrer. Nós precisamos permitir que essa crucificação seja consumada. Então, esta noite, clame ao Senhor por isso. Senhor, mata esse meu eu pecaminoso. Mata essas disposições carnais que me impedem de desfrutar uma comunhão mais íntima com o Senhor. Isso nos leva à quarta palavra. Na verdade, a quarta e a quinta palavra estão juntas, mas eu quero tratá-las separadamente. Versículo 25. Ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É viver. Vivemos no Espírito. Esta palavra aqui, ela complementa as palavras anteriores: andar, ser guiado e fruto. Porque viver no Espírito é mais do que o Espírito Santo influenciando você. É o Espírito Santo existindo vivo dentro do seu coração. Vocês todos já estudaram a doutrina da união com Cristo. No momento da conversão, nós somos juntados, unidos numa vida com o Senhor Jesus Cristo. A vida dele é colocada pelo Espírito Santo dentro do meu coração, de maneira que eu posso dizer: Cristo vive em mim. Isto é viver no Espírito. Então Paulo vai um pouco mais adiante aqui. Ele está falando que o trabalho do Espírito Santo não é só influenciar a sua vida, mas o trabalho do Espírito Santo é lhe dar a própria vida.
O Espírito Santo iniciou uma vida dentro de você, e essa vida dentro de você é a vida de Jesus Cristo. E esta vida, ela coexiste ao lado da vida carnal, caída, a vida do primeiro Adão, e você permanece sempre numa luta, e você que é de Deus, vai poder concordar com as palavras de Paulo em Romanos 7, quando ele diz que é um homem muito miserável, porque o bem que ele quer fazer ele não consegue, mas aquele mal que ele queria tanto evitar, ele acaba fazendo isso. Essas pessoas que estão em Cristo vivem assim. Mas eu quero dar um pouco mais de atenção à última palavra, que está também no verso 25, que é a palavra andemos. Essa palavra, irmãos, é uma palavra fantástica. Na língua original é stoirel, e é uma palavra militar. Essa palavra significa você fazer parte de uma falange, você fazer parte de um grupo de soldados. Essa palavra, ela traz a ideia de que você faz parte de um grupo de pessoas muito corajosas, e que quando você está no meio dessas pessoas corajosas, você também fica corajoso. Eu sei que isso não aconteceu com vocês, vocês foram bons meninos, eu não fui um menino tão bom, mas eu lembro que eu tinha uma turma do nosso bairro que a gente andava junto. Quando eu andava sozinho, eu não gostava muito de briga, mas quando eu andava com essa turma, eu me sentia valente, podia vir quem fosse para cima, que a gente enfrentava. Dados os meus pecados aqui de lado, é mais ou menos a ideia que Paulo está dizendo. Você se junta com pessoas valentes, pessoas que estão vencendo o pecado, e ao lado dessas pessoas, elas fornecem graça de Deus para que você vença os seus pecados. A história conta a respeito de Alexandre o Grande. Ele viveu ali nos idos de 330 a.C., e ele ficou conhecido na história porque ele venceu batalhas grandíssimas contra exércitos muito poderosos, maiores do que o dele, com um grupo pequeno de soldados. E a ideia dele é que se ele conseguisse colar todos os seus soldados, e eles unissem os escudos, e ficassem os escudos tão colados, ao ponto de fazer como se fosse uma espécie de uma parede gigante, ele jamais conseguiria ser atingido pelos seus inimigos. Alexandre não era de Deus, ele morreu embriagado, entediado, porque tinha vencido todas as suas batalhas. Mas a figura é essa, irmãos. Deus está concedendo para a gente aqui uma das maneiras mais espetaculares da gente crescer em graça. É você colar o seu escudo com pessoas que são fiéis. É você colar a sua vida com a vida daquelas pessoas que amam a Deus. É você se juntar. É você procurar no meio do povo de Deus, pessoas que são guiadas, nutridas pelo Espírito Santo, que são conhecidas por vencer os seus pecados através do poder de Deus, e dizer: eu quero andar com essa pessoa, eu quero colar o meu escudo com ela, eu quero andar ao lado dela, eu quero tê-la como exemplo, eu quero ter como modelo, eu quero ser influenciado por essa pessoa. Irmãos, Deus colocou certas pessoas na nossa vida como se fossem anjos do céu. Anjos do céu. Às vezes pode ser uma pessoa da sua comunidade, aqui dessa igreja. Você pode colar o seu escudo com ela, crescer em santidade, ser estimulado a viver na presença de Deus. Mas a vida cristã, ela é tão espetacular, que essa falange espiritual, ela vai além da igreja local. Eu tenho o privilégio de ter o meu escudo colado com homens que viveram há 500 mil anos atrás. Eu leio o livro deles, eu leio as pregações deles, eu leio a respeito da vida deles na presença de Deus. Isso faz meu coração ferver. Eu quero ser fiel que nem esse homem. Eu quero pregar a palavra de Deus com a mesma autoridade de Whitefield. Certamente eu não vou alcançar isso, mas eu quero colar meu escudo com ele. Essa é uma das maravilhas da vida cristã. Eu tenho pastores que estão pelo mundo aí, que eles nem me conhecem, nem sabem que eu existo, mas um dia eu vou encontrar com eles no céu, e vou dizer a eles: olha, você foi uma bênção na minha vida,
você me influenciou. São pastores que estão na outra América e que eu tenho acesso aos livros deles, das pregações que eu ouço deles na internet, e quando eu ouço eu colo meu escudo com eles. Eles nem sabem da minha existência, mas um dia eu vou agradecer a eles. Você está entendendo isso? Isso é meio de graça para você. Talvez hoje você está enfraquecido porque você está lutando sozinho. Talvez você está sendo vencido nos seus pecados porque você não colou o seu escudo. Você está vivendo no meio da roda dos escarnecedores. Mas olha aqui, irmãos, um meio de graça maravilhoso para a sua vida. Comece a orar a Deus para que Ele coloque pessoas assim no seu caminho. Cola o escudo, anda junto. Isso aqui, irmãos, é uma recordação de que a vida cristã não é uma vida para ser vivida sozinha. Nós somos uma comunidade, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Deus vivo. Então ore a Deus essa noite e clame a Ele para que Ele coloque um anjo desse na sua vida, com o qual você pode andar junto. Caminhando aqui para a nossa conclusão, eu estive meditando sobre esse assunto durante muito tempo, tenho pregado esses assuntos na nossa igreja. Irmãos, só há duas maneiras de você lutar contra o seu pecado. A primeira maneira, eu vou chamar de estoica. Não sei se você conhece o significado da palavra estoica. Os estoicos foram um grupo de filósofos, né, que viveram na Grécia, e eles defendiam assim uma vida apática, em que você nunca é afetado por nada de fora que acontece em você, você sempre permanece forte e nunca é influenciado por nada. Então, quando alguém diz assim, fulano tem uma paciência estoica, quer dizer que a paciência dele nunca é balançada, aquela pessoa sempre é paciente, ela nunca se estoura. Então você pode lutar contra o seu pecado do jeito dos estoicos. Os estoicos foram conhecidos por fazerem sacrifícios, no sentido de se manterem castos, lutarem contra certos tipos de tendências morais erradas. Eles foram, e até conseguiram. E eu entendo que tem muita gente na igreja de Deus que está tentando lutar contra o pecado com a sua própria força. E eu até queria te dizer que é possível você até conseguir vencer alguns pecados, mas o problema é que nesse processo de você vencer o pecado, o nome de Deus não é glorificado. O que é glorificado é o seu orgulho. Você vai poder olhar para você e dizer assim, eu venci essa tentação, eu tive força, eu me determinei, eu fui disciplinado, eu consegui. Então se você está lutando contra o seu pecado na sua própria força, a glória não vai para Deus, a glória vai para você. Então você pode até ser vencido por certos pecados, mas você vai ser traído pelo orgulho, e você vai acabar tropeçando nos pecados da carne do mesmo jeito. Então é uma tentativa frustrada. Uma outra coisa que vale a pena colocar, é que o pecado é sempre uma promessa de prazer. E se você quer derrotar o pecado, você derrota o pecado quando você recebe uma proposta de prazer que seja superior à proposta que o pecado faz para você. A segunda maneira de você lutar contra o pecado é através do Espírito Santo. Não é com a sua força, mas é com a força do Espírito Santo de Deus que vive em você. Eu acabei de lhes dizer que o pecado é sempre uma promessa de prazer. Mas você sabe o que o Espírito Santo faz em você? Primeiro, ele habitando ricamente no seu coração, ele coloca em você um horror pelo pecado. Você olha para o pecado do mesmo jeito que Jesus olha. Você olha para o pecado com os olhos celestiais. O pecado perde fascínio para você, ele se torna enojado, lhe causa náusea, sofrimento. Mas ao mesmo tempo que o Espírito Santo coloca em você nojo pelo pecado, ele coloca em você um desejo pelas coisas espirituais e superiores.
Ele abre seus olhos espirituais, você vê a glória de Deus, você vê a beleza de Jesus Cristo, você vê esses prazeres espirituais superiores, e você diz: eu quero isso. Esses prazeres, eles são muito melhores do que os prazeres que a carne me oferece. A glória de Deus é muito maior do que qualquer oferta desse mundo. Então você precisa assumir isso, lutar com o poder do Espírito Santo. Pare de lutar com suas forças. Lutar com as suas forças é uma luta perdida, você vai tropeçar em alguma coisa, mas com o Espírito Santo de Deus você pode vencer. E nesta noite eu mostrei para vocês 5 palavras, essas 5 palavras, elas indicam o caminho de você andar na presença de Deus e ter uma vida vitoriosa, ter uma vida pura diante de Deus, caminhando com Deus, andando no Espírito, sendo guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo produzindo fruto em você, indo para o seu trabalho, voltando para o seu trabalho, andando, dirigindo, produzindo fruto, e finalmente você alinhando seu escudo com outras pessoas que são valentes na luta contra o pecado, para tornar você valente também. Então eu concluo desejando que essa seja a verdade de Deus na vida dessa igreja, na vida de todos vocês hoje, que vocês vençam os seus pecados. Deus chamou você para você ser um vencedor, Ele não chamou você para viver derrotado nos seus pecados e vícios. Portanto, se humilhe essa noite na presença de Deus, coloque-se sob a influência do Espírito Santo, e Deus vai fazer grandes maravilhas na sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nós estamos reunidos, ó Pai, na Tua presença, e nós compreendemos a Tua palavra. Nós reconhecemos que tantas vezes, ó Deus, nós temos tentado vencer com a nossa força, com a nossa disciplina, com a nossa ousadia. E nós estamos aqui esta noite, Senhor, para pedir e nos colocar sob a influência do Espírito Santo. Faz-nos, Senhor, andar no Espírito, ser guiados pelo Espírito, produzir fruto, vivendo, andando, colando o escudo com tantas pessoas. Nós não queremos, ó Deus, viver derrotados pelo pecado, viver em vícios, viver nutrindo as obras da carne no coração, mas nós queremos, ó Pai, viver para a Tua glória. Nós queremos ter uma vida vitoriosa. Nós queremos, ó Senhor, que Tu olhes lá do céu e veja o Espírito Santo fazendo, operando, talhando a imagem do Senhor Jesus na nossa face. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a morrer, que o Senhor crucifique os nossos desejos, as nossas paixões, e que nós experimentamos uma renovação espiritual, com novos desejos, com disposição em amar e buscar o Teu reino em primeiro lugar, a amar a Tua igreja, a amar os nossos irmãos, a seguir o exemplo de Jesus. Ó Deus, faz-nos pessoas cheias do Espírito Santo, controladas por Ele. Nós pedimos tudo isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês.